Mas, pô, não é melhor o cara se achar um merda do que ele se achar um deus? Eu acho que os dois extremos são ruins. Porque pra eu me achar um merda, eu tenho que me comparar com alguém que também deve ser uma merda. Porque como é que eu vou saber que eu sou ruim? Eu tenho que me comparar. Só isso aí que você tá falando, por exemplo. Putz, eu acho que eu não fui tão bem. Ah, tá, entendi. Sua pergunta, tá. Não sei se eu É a preciso pessoa que se acha muito, entendi. Nesse sentido pode ser sim, porque a pessoa que se acha muito, que ela é perfeita, ela às vezes se impede de aprender coisas novas. Eu acho que sim. Porque quando você quer melhorar, não aquele perfeccionismo doentio que vai te machucar e tirar você dos eixos, mas o querer melhorar é bonito. Porque você fala assim, e eu sempre pergunto, foi legal? Foi bom? Fez sentido? Você gostou, você leu o livro, mas fez sentido para você? O que te ajudou? Porque sempre vem um feedback, sempre vem uma coisa assim que você fala, pois eu não tinha pensado nisso. Aí vem os sinais, que é você aprender a ouvir os sinais. Porque o que são os sinais? Né? Tem uma escritora que chama Catherine Ponder, que eu gosto muito dela. Ela tem uma frase que ela diz assim, há pó de ouro no ar para você. E eu gosto muito dessa frase, falo muito ela nos vídeos. Há pó de ouro no ar para você. O que é isso? São oportunidades que vêm. Então há pó de ouro no ar para você, há pó de ouro no ar para mim. Só que eu preciso aprender a enxergar. Porque o cara que só vai olhar para o problema, ele não vai enxergar. Tem o texto famoso de Santo Agostinho, que ele fala que 2 homens estavam atrás das grades de uma prisão. Um viu a lama, o outro viu as estrelas. Então, os dois estavam no mesmo lugar, com o mesmo ângulo, com as mesmas ferramentas, as mesmas possibilidades, as mesmas condições. Só que um olhou para baixo, outro olhou para cima. Então, a gente tem que se perguntar para onde eu estou olhando, para que eu possa enxergar um caminho para sair. Se a gente continuar imaginando que a vida não vai dar certo, que tá ruim e tá difícil mesmo para todo mundo, que tá em crise. A gente cresceu ouvindo isso. Que tá em crise, que tá difícil, que tá complicado, que aqui ninguém vai para frente. Quando que vem, aí muda. Então vai sempre jogando. Então se a gente quer mudar a nossa vida, é criar um hábito novo, na direção de fugir disso tudo. Até daquele miolinho lá que não te fazia feliz. Que é o poder de pular fora quando nada mais faz sentido. Como é que é? Pula fora. O poder de pular fora quando nada mais faz sentido. Quando você fala em mim, basta. Não quero mais isso aqui. Isso serve para tudo, para um relacionamento, para um trabalho, para uma amizade que não tá te levando mais para frente. Mas tem que tomar cuidado também, na minha opinião, para não pular fora demais o tempo inteiro das paradas que às vezes você acredita, né? Porque assim... Senão você fica conhecido como o cara que não fica em lugar nenhum. Cara, que assim, ó, por exemplo, se a gente for falar de trabalho ou de, sei lá, uma meta que você tem na sua vida, um objetivo e tal... ser perseverante também é importante, né? Nem sempre as coisas dão certo da maneira que você previu. E nem sempre na primeira vez. Nem sempre na primeira vez. Exatamente, nem sempre na primeira... Muitas vezes não dá certo na primeira vez, né? Então, o poder de pular fora é sensacional, mas... É quando nada mais faz sentido. O poder de julgar quando pular fora tem que vir junto, na minha opinião. Quando você... uma coisa não estava mais fazendo sentido para você e começou a doer, começou a incomodar, tá te deixando triste, deprimido, tua alma tá falando com você, tá te comunicando que tem algo errado ali. E às vezes a gente tem essa intuição, a gente tem essa coisinha ali que vai lá e fala dentro da gente, mas a gente fala assim, não, isso aí é bobagem, não, isso aí... Sabe, você vai ignorando as coisas. E nessa de ignorar as coisas, você vai ficando sempre no mesmo padrão. O que está por trás disso tudo, às vezes, são sentimentos que não foram bem tratados, muito, muito bem organizados, como não merecimento, por exemplo. Uma pessoa que não se sente merecedora, dificilmente ela entra na prosperidade. Porque tudo que vem de bom, ela olha para si e não se sente merecedora. Ela acha que ela não merece aquilo. Por exemplo, ela vê uma amiga, essa amiga arrumou um namorado bonito pra caramba. Ela olha e fala assim, o que ela tem que eu não tenho? O que ela tem? O que ela conseguiu esse cara gato aí e eu não, né? Às vezes ela só criou uma oportunidade. Só que daí tem um detalhe. Quando vem esse cara gato pra ela, ela diz assim, não, tem alguma coisa estranha, isso aqui não é pra mim não. Ele nem olha pra mim. Então ela já não se sente merecedora daquilo. O cara que não se sente merecedor da prosperidade, da casa ou das coisas, ele já automaticamente ignora a prosperidade. Ele despreza.
E aí ele entra numa frequência que é a frequência do desprezo, ele despreza tudo. Então despreza a oportunidade, despreza a amizade, despreza contatos, despreza até o que já tem. O que tem de mais comum são pessoas, por exemplo, ela está com o carro dela, mas no trânsito ela está olhando o carro que ela quer. Isso é legal, porque eu estou olhando um carro que eu estou namorando, ótimo, estou colocando os meus objetivos. Mas quando eu só reclamo do que eu tenho e olho o que o outro tem e quero só aquilo, eu estou na frequência do desprezo sem perceber. As pessoas oram pedindo. Sem perceber, ela está na frequência do desprezo, que ela já está na escassez. Você pode ver que ela pede para Deus o que ela não tem. Então, eu quero um emprego melhor, eu quero uma casa, eu quero... Deus, cara? Eu agradeço as coisas que eu já tenho. Como que eu trabalho a minha mente? Não a coisa banalizada da gratidão, né? Da gratidão, aquela coisa que... Abraçar a árvore, dar bom dia pro sol. Se você não tiver o sentimento ali pulsando no teu coração, não vai dar certo. Então, quando você ora agradecendo. Você pode acordar e antes de sair da tua cama, você já faz a sua oração da gratidão olhando a vida que você ganhou. Você acordou enquanto milhares de pessoas morreram durante a noite. Se você está vivo, se você checou suas redes sociais, o seu WhatsApp, e você viu que quem você ama também está vivo, porque não tem nenhuma notícia ruim no seu WhatsApp, você tem que agradecer. Porque se milhares de pessoas morreram durante a noite, dormindo, mais outro tanto de pessoas estão tristes porque perderam um ente querido logo pela manhã. Então, a gente pode começar agradecendo a vida minha, da minha família. Posso começar a agradecer. Não tenho nada para agradecer. Começa agradecendo a cama, o travesseiro, a casa que te protegeu, porque toda casa, mais simples que for, ela te protege. A gente põe a janela, põe a porta, a gente trabalha uma proteção. Então ela te guardou, ela te protegeu para que você tenha aquela noite de sono. Então você começa a fazer uma oração da gratidão. Você vai ver que isso muda a tua vida, muda teu dia, muda a tua semana. No outro dia você começa a fazer de novo, começa a experimentar agradecer. Daí você faz pelo café. Ao invés de ficar já no WhatsApp olhando, puxando a tela, já enchendo a mente de poluição de coisas. Não, o que você faz nessa hora? Começa a trabalhar o que você já tem, ao invés de pedir o que você não tem. Porque você sai da frequência do desprezo, que você para de desprezar o que você tem, e você entra na frequência da prosperidade. E aí, quando você começa a reconhecer o que você tem, a tua cabeça muda também. Porque o que a pessoa faz? Ela tem essa mesa na casa dela. Ela entra em casa, ela fala, caramba, falta a cortina. Mas se eu tivesse ali o dinheiro para rebocar a parede, ela começa a olhar, tá entendendo? O que não tem ainda, mas o que eu tenho eu não consegui ainda olhar. E isso é a diferença da frequência do desprezo para a pessoa que aprende a entrar na frequência da prosperidade. Se você está no teu carro está te levando de um lugar para o outro, agradece a ele. Então, esse agradecimento pode ser do jeito que você quiser. Você pode falar obrigado, você pode simplesmente fazer a sua oração, você pode agradecer pelo aquele momento. Isso é ser grato, né? Imagina que eu comecei meu canal no YouTube tem 10 anos. Puta merda. Tem 10 anos o canal no YouTube. Agora já passou de 1 bilhão de inscritos e tudo mais. São 25 livros publicados. Mas eu precisei começar de um passo. E lá quando você começa, o que você mais escuta é não. Isso não vai fazer. Isso não vai dar certo. A primeira vez que eu levei um livro numa editora, eu escutei assim, mas quem vai comprar um livro seu? Você não é ninguém. Se a gente lançar um livro teu, depois a gente tem que vender a preço de papel, porque não vende. E aí, não vendendo, a gente vende a preço de papel para pelo menos pegar o dinheiro do papel de volta, né? Ouvi isso da primeira editora. Se eu tivesse ficado lá atrás, ouvindo isso, eu estaria hoje sentado naquele banco da vítima falando assim, ninguém me deu oportunidade. Porque quando eu quis lançar um livro, eu escutei não. Mas se eu tivesse padrinho, se eu tivesse, um QI, se eu tivesse sorte, aí eu posso pegar a desculpa que eu quiser para justificar a minha verdade, que podem se tornar verdades absolutas. Uhum. Então, a minha verdade, às vezes, está aliviando a minha mente. Eu não mudo de emprego porque, olha, não tem emprego. Então eu fico aqui. Não, eu não emagreço porque o meu metabolismo é lento. Então a gente cria verdades na nossa cabeça para nos aliviar. Não, eu não casei ainda porque homem nenhum presta.
Então cria-se verdades na mente para aliviar. Não, eu não quero dinheiro, porque o dinheiro, ele traz muito problema. Você já viu isso? Dinheiro traz problema, dinheiro vai trair problema. Dinheiro, ó, é a raiz de todo mal. Se você me falar assim que o dinheiro não é o último lugar que você quer chegar, eu concordo contigo. Porque, em geral... Bom, vamos lá, eu vou falar da minha experiência. Eu achei que quando eu tivesse dinheiro... não ia ter mais problema. Nada na minha... Eu não ia ter que me preocupar com problemas. Uhum. E aí teve um momento que eu comecei a ter dinheiro. Aí quando eu comecei a ter dinheiro, cara, talvez foi uma das fases... Talvez tenha sido uma das fases mais... que eu tava mais perdido na vida. Porque a pergunta que eu fazia pra mim mesmo era... E agora? E qual que é o próximo... Puta, cheguei, cara? É isso? Porra... Não, muito vazio isso aqui, cara. Tem que ter alguma outra coisa. E nesse sentido eu concordo contigo que o dinheiro não é o último... Não deveria ser o teu ponto de chegada. Porque quando você chegar lá, você vai ver que não é. Essa é a verdade. Eu sei que tem uma galera ouvindo a gente aqui que tá no sufoco, não sei o quê, e tá falando que eu tô falando merda. Não, tá falando assim, agora é fácil pra ele falar. Mas você vai chegar lá, cara. E aí você vai ver, vai entender o que eu tô falando. Que é... Putz... preciso de outra coisa. Preciso chegar um pouquinho mais longe. Agora, falar que o dinheiro... Não queria ter dinheiro porque o dinheiro traz problema... Na minha mão, o dinheiro é só criação de oportunidade o tempo não inteiro. É? Você gera mais empregos, você multiplica. Então, esse dinheiro, ele é fluxo. Então, aquela pessoa que fala que o dinheiro não vai trazer felicidade, que o dinheiro traz problema, será que não é uma verdade que tem dentro dela, que contaram para ela... e ela seguiu aquela história? Não pode ser o objetivo final. Não, de forma alguma, porque o dinheiro ele é fluxo. Então, aquela pessoa que faz só por dinheiro, ela vai se entristecer rápido, porque chegou lá, perdeu totalmente sentido. E aí que entra a nossa missão, o nosso propósito, coisas que vão além disso. Porque se você tem só o objetivo como o dinheiro, aí você entra como a ganância, né? O ganancioso, ele quer só para si. Então, vai. Você vê que a maioria dessas pessoas são pessoas que não curtem o processo. Ela não curte a viagem. Ela só está olhando lá onde ela quer chegar. E está olhando números. Ela está olhando. Então, ela não curtiu o processo dessa viagem. Eu dou muito exemplo dos livros, porque como escritor você tem essas metáforas fáceis na cabeça. Quando você vai escrever um livro, você tem ele dentro de você. E aí você começa a escrever, você começa a colocar num arquivo, até ele chegar no papel, ele tem todo um processo. Só que a partir do momento que você lança aquele livro, ele não é mais seu, é de quem vai ler. Então é um processo muito, muito parecido com esse que nós estamos fazendo aqui agora. Uhum. Quando as palavras saem da gente, elas não são nossas mais, elas são de quem vai ouvir. Então quando a gente está aqui nesse bate-papo, nessa conversa, que é uma das formas mais modernas que o ser humano desenvolveu para se comunicar, para bater um papo, para fazer companhia, para ensinar, para multiplicar conhecimentos. Quando a gente está fazendo isso aqui, a gente não imagina o quantas coisas que as pessoas vão tendo de ideias na mente delas, de downloads que elas vão fazendo, que não é mais ficha que cai, agora é download que a gente faz. Então você faz um download, puxa, tem um cara que fala assim, não é que aquilo ali que ele falou me deu um download e eu consegui perceber uma coisa diferente que antes eu não tinha visto, e nem eu nem você temos essa noção. E tem aquele monte, outro grupo de pessoas, aquele monte de gente que vai falar assim, não, isso aí não tem sentido, isso aí não tem nada a ver. Que é a pessoa que de repente não está preparada para ouvir aquilo, porque para ela não vai fazer sentido. Daqui um tempo, quando ela ouvir, ela vai falar, não é que aquilo ali funcionou? Porque aquilo que você estava falando no começo, para cada pessoa é de um jeito, cada pessoa está no seu processo, cada pessoa está num tempo. E ela vai funcionar de um jeito diferente, né? Quando você pega verdades de outras pessoas para si, você não está olhando para você. Verdade. Você conhece a história do peixe sem cabeça, não? Ninguém contou aqui para você essa história? Não. Tem uma história que faz a gente refletir um pouco sobre isso que nós estamos conversando aqui. Que um cara casou com uma mulher e estava com vontade de comer um peixe assado. E comprou um peixe grande assim para ela fazer assado. E quando ela serviu na mesa, ela serviu a assadeira assim, sem a cabeça do peixe. Ele falou, mas amor,
ficou feio o peixe sem cabeça. Por que você arrancou a cabeça do peixe? Ela falou assim, eu aprendi com a minha mãe sempre fez peixe assado, assim. E ele disse, então quando nós formos lá na casa da tua mãe, nós vamos perguntar para ela, por que ela faz o peixe sem cabeça, deve ter alguma explicação. Foram na casa da mãe, quando chegaram lá, perguntaram para ela, por que ela assava peixe sem cabeça, que todo mundo assa o peixe inteiro. Porque a mãe dela também fazia a avó fazia a mesma coisa. Você já sabe, quando chegaram lá, falaram para a avó assim, vó, por que a senhora ensinou? Porque ela disse, eu aprendi com a minha mãe, né, a fazer isso. E a velhinha disse assim, não, minha filha, é que quando eu casei com seu avô, o nosso forno era tão pequeno que para assar um peixe eu tinha que tirar a cabeça dele. A filha fez igual, passou para outra filha. O que é isso? São as verdades absolutas que são as hereditárias, passadas de geração para geração. E que nós fazemos sem se questionar se isso vai me levar para algum lugar. E você que tá assistindo esse vídeo aqui no Talk Flow, dá para você virar membro, cara, do Flow agora. É um botãozinho do lado do botão de se inscrever. A gente faz um programa semanal só pros membros. Olha! Então fique esperto aí. Se quiser virar membro, tá bem aqui do lado, é mó merreca, custa menos de R$8, irmão.